Fala, guerreiro e guerreira, beleza? Vamos aqui agora, então, resolver as nossas questões de artigo. Artigo definido e artigo indefinido, ok? Isso aqui, sendo sincero, né, com você, para a leitura e interpretação de texto não vai ter tanta inferência assim, né, tanta importância nesse caso. Então, realmente é mais específico para você resolver questão de artigo, tá bom? E a gente observa que a ESA já cobrou 2 vezes questões de artigo, mas, na minha opinião, na minha humilde opinião, né, falando como candidato, assim, né, aquele que vê ali na hora da prova como ele cobrou, e a ESA não cobrou ainda de forma muito bisurada. O que seria essa forma muito bisurada, né? Seria, por exemplo, quando você vai completar com um artigo indefinido, onde, por exemplo, você tem a scient letter, por exemplo, a letra H no adjetivo honest. Então, você vai colocar o an, honest, e outras palavrinhas também nesse perfil que a própria SpaceX, já muito antigamente, por volta de 2011, assim, ela já cobrou dessa forma, né, bisurada assim dessa forma. Então, o que a gente pode esperar para frente é que a ESA, ela, nas próximas questões de artigo, ela possa realmente bisurar dessa forma, tá bom? Então, a gente vai resolver aqui essas questões e você observa que agora nós temos esse novo layout aqui, que eu montei hoje aqui para essa aula e para também as próximas aulas, para ficar mais fácil para explicar aqui em relação à questão, né, sem atrapalhar ali o nosso slide, ok? Mas para que você possa também enxergar completamente, eu deixei aqui também a tela toda, tá bom? Então, ó, vamos resolver aqui essa questão. Você vai ter aqui, ó, essa questãozinha da Marinha, né? Então, nós vamos aqui preencher com o artigo. E aqui, ó, bem bizu mesmo, bem padrão, inclusive, como a ESA cobrou, né? Você tem o tracinho aqui que vai justamente indicar que não tem artigo, por exemplo, né? Então, aqui o enunciado fala: which of the options completes the text below correctly? Qual das opções, então, completa aí o texto abaixo corretamente? Então, ó, você tem o título que fala I got into accident on my bike. Então, ó, você tem o seguinte, tá vendo que aqui, então, é o nosso título. E ele vai começar, então, a falar sobre esse tema, né, sobre esse assunto, onde aqui temos o núcleo, que é acidente. Então, ó, qual é o bizu que você pega aqui também? Quando é a primeira citação de um assunto, você não sabe ainda aqui do que se trata, então você tem a aplicação do artigo indefinido, ok? Então, por isso que ele vai falar, ó, que ele se envolveu em um acidente, né, com a bicicleta dele aqui. Então, ele ainda vai, por exemplo, narrar para você como que foi esse acidente, né, vai especificar mais para você em relação a esse acidente. Então, para a gente aqui ainda é uma coisa desconhecida, ok? Então, nesse caso, ó, você vai aplicar o artigo indefinido. Então, aqui você tem o an. Por quê? Porque aqui, ó, accident, a letra A, de fato, ela tem som de vogal. Então, a gente tem que realmente observar em relação a isso, né? Ela precisa ter som de vogal. Não basta só começar com uma vogal, tá? E aí, ó, de cara, você elimina, então, 3 alternativas, né? Ó, elimina a letra C, elimina D de delta e elimina a letra E. Depois, ficou fácil agora a segunda, já achamos aqui também, né? If you have experienced, ó, crash. Então, se você já vivenciou, né, já passou aí por uma batida, né, um acidente, pode ser também esse crash. Então, aqui também artigo indefinido, né? Então, passou ali por essa batida, a crash
on your city bike, na sua bicicleta de passeio, and are injured. E ficou o quê? E no caso está ferido, né? Então você deve ligar, ó, call 911. Vai ligar aí para o número que é dos bombeiros, né? Call 911 immediately. Então vai ligar imediatamente. You should also call. Você também deveria então ligar ou deve ligar, né? No sentido de conselho, né? Então fica visurado também em relação aos verbos modais, porque é uma premonição minha para a prova da ESA agora para este ano de 2024. Então, ó, ligar para quem? Para o departamento de polícia, né? Então você tem o the police department, tá? Então quando você vai falar do departamento de polícia, você vai falar também em relação a, por exemplo, ao governo, né? Então também você vai usar o the government, ou governo, ok? Então aqui acaba até sendo uma forma de expressão, assim, que você de fato não consegue visualizar muito assim o sentido disso, mas sim a forma de falar, né, que pede aqui o artigo definido, ok? Então por isso, ó, nós já achamos aqui a letra A de aprovado, né? Aqui é o where que é escrito junto, né? Então onde o que, ó? O acidente aconteceu. Então você tem aqui, ó, the crash. Por quê? Porque esse acidente agora, para a gente, já é o quê? Já é algo específico, já é algo realmente relatado para você, né? Então ele falou um acidente de bicicleta, ó, bateu ali com a bicicleta dele, a bicicleta de passeio. Então ele fala where the crash took place, né? Esse took place também, ó, vou até anotar aqui, ó, took place já apareceu até mais de uma vez, ou várias vezes poderia ser, né? Vai ter relação aqui de sinonímia com esse aqui, ó, happened, ok? Happened, aconteceu. Só que o take place ou took place, ele tem mais essa ideia de evento, né? Algum evento que aconteceu, tá bom? Algum guerreiro tá com dúvida? Quem levantou a mão? Não, foi sem querer? Não, né? Então vamos lá. Então a gente segue. Então voltando aqui, ó. And file report. Ó, esse file, traduzindo assim até para o nosso costume, seria aqui uma espécie de você fazer um boletim de ocorrência, tá bom? Ó, file pode ser no sentido de arquivo, que não caberia aqui, mas também cabe o quê? Um sentido de registro, né? Você vai registrar o quê? Esse fato, isso que aconteceu, né? Então, ó, file the report, né? Vai registrar então esse acontecimento aí, né? Opa, perdão. Vai registrar um boletim de ocorrência, né? A report. With an officer, ó, com uma autoridade, tá bom? Pode ser também até traduzido como um policial, tá bom? Então você vai fazer o registro de um boletim de ocorrência, né? Então esse file a report é porque ele tem relação, por exemplo, com uma das várias ocorrências, né, que são feitas, por exemplo, em um departamento de polícia, tá bom? Então é esse caso também foi usado aqui o artigo indefinido também com essa lógica aqui, mas para essa lógica, tá bom? Então letra A, vamos ao número 2, lembrando que você pode também colocar aí a resposta no chat ou no seu material, você que está assistindo também a gravação, enquanto você acompanha aqui comigo, tá bom? Que aí é importante que você, ó, até você que está assistindo então a gravação dessa aula, não pôde participar ao vivo, o interessante é que você aperte o pause, tenta fazer, depois você aperta o play, que aí você imediatamente já vai acompanhar a correção. E eu vou te falar que eu estudei muito dessa forma para o meu concurso público da Secretaria de Educação do Distrito Federal,
a qual eu sou servidor, ok? Então é uma forma bem legal para você treinar em questões, né? Você vai fazer, aí vai observar a correção para confirmar ali se de fato você foi pelo raciocínio correto ou se de repente você acertou na sorte, ou se você errou porque você errou, tá bom? Então a questão 2 aqui, você vai ter o seguinte: I play tennis, tá? Então você está falando aqui, ó, que você, quando você joga aqui, ó, pratica um esporte, né? Você não vai ter aqui nenhum artigo, porque você, por exemplo, ó, quando você fala I play football, I play tennis, I play video game, tá vendo que você não vai ter o artigo aqui, tá bom? Então, em relação a esporte, então tênis é um tipo de esporte, não vai ter o artigo aqui. Então, ó, já elimina aqui, então, você vai eliminar agora a letra A e vai eliminar também a letra D de delta, né? Então, ó, joga tênis, né? Once or twice week. Então, uma ou duas vezes por semana. Então, acaba que aqui também fica naquela lógica da expressão idiomática, né? A week. Por quê? Porque se você tentar traduzir exatamente para a língua portuguesa, já não vai fazer muito sentido, porque a gente fala uma ou duas vezes por semana, né? Então, por não tem essa tradução aqui do artigo indefinido. Então, como é a língua inglesa, a expressão deles, eles falam twice a week, ok? Então, ficou a letra C. Já achamos a letra C mesmo como a alternativa correta, né? It's my favorite sport. I can say eu posso dizer que eu sou o quê? A good player. Então, por que usou a também? Porque é um dentre vários. Não é só ele que é um bom jogador, né? But not an expert. Mas não um especialista. Também porque você tem aquela ideia de mais de um, tá bom? Então, quando você vai usar o artigo indefinido quando, né, tem essa ideia de que realmente não está definido ou quando você é um dentre vários, né, existentes. Então, também é uma ideia para que você pode, né, que você leva para a prova para a aplicabilidade do artigo indefinido, ok? Ó, essa aqui você tem complete the paragraph below about Scotland with the missing articles. Então você vai completar o parágrafo abaixo sobre a Escócia com os artigos aí que estão faltando, né? Então você tem, ó, for many years Scotland was poor country. Aqui, ó, tá vendo? Essa ideia também que eu te falei, tá? Por quê? Ele tá falando, ó, Scotland was, né? Foi o quê? Um país pobre. Eu não vou falar the. Por quê? Porque senão eu iria falar foi o país pobre, então não teve ninguém, nenhum outro país tão pobre quanto ele, né? Então é o artigo aqui indefinido. Então você já tira aqui letra A, porque não é o N, né? E tira a letra D. Você vê que de fato a primeira opção, né? As primeiras alternativas tem aqui com o artigo indefinido mesmo, que a gente tem de opção para preencher aqui. Então, aqui é o artigo indefinido A. Depois você tem, ó, but now things are better for most people. Mas agora as coisas estão melhores para muitas pessoas, né? Ou a maioria aí das pessoas. There is oil and gas. Então, tem aí petróleo e gás. In. Ó, você tem aqui, ó, sea. Né? Então, outro bizu importante aqui para isso aqui tem que estar realmente, ó, anotado aí no seu material, ó, mares, rios, oceanos. Você vai usar o artigo definido aqui na frente, ó. Então você tem in the sea, né? Então existe petróleo e gás no oceano
entre Scotland e Norway. Então, ó, artigo definido. Então, a gente só elimina, por enquanto, aqui a letra E. E aí, agora, facilitou para a gente, porque a gente está em dúvida agora entre a letra B ou a letra C, que vai ser A ou N. Mas já sabemos que é um artigo indefinido. Então, isso já facilita bastante para a gente. E aí, agora ficou fácil, né? Por quê? Ele fala Edinburgh is, ó, important. Importante. Esse izinho aqui tem som mesmo de vogal. Então, aqui você vai usar o N. An important place for money. Um lugar importante, né? Para a pessoa, né? Ganhar dinheiro, né? E aí você tem and there are big banks there. Então, and já sabemos então que é a letra C. Fala que tem grandes bancos lá, like the Royal Bank of Scotland. Tourists visit this beautiful country and they bring money to Scotland too. Né? Então, um banco grande lá, o exemplo é o Royal Bank da Escócia. Os turistas visitam esse belo país e eles trazem dinheiro para Scotland também. Many people love living and working there. Muitas pessoas amam, né, viver e trabalhar lá. And more than 20 million visitors go to Scotland each year. Mais de 20 milhões de visitantes vão para Scotland todo ano, né? A cada ano, todo ano. Ok? Seguindo aqui, essa questão 4 é uma questãozinha também, no meu ponto de vista, bem bisurada aqui também. Porque aqui é o seguinte, né? Lembra que eu falei para você que quando, na maioria das vezes, né, você vai começar a narrativa textual sem ter ali o assunto definido ainda, né? Você vai citar o assunto ali pela primeira vez, né? Isso seria um bizu? Sim, seria um bizu. Porém, você percebe que aqui na questão, ele já começa marcando para você o ano em que o fato ele aconteceu, tá bom? Então, ó, ele fala the year, ó, o ano de 1665. Então, aqui é the year. The year 1665 was very bad for England. Então, o ano de 1665 foi muito ruim para a Inglaterra. Então, ó, você já elimina aqui a letra C e elimina a letra D. Aí agora ficou fácil, né? Ele vai falar que uma epidemia. Então, aqui, ó, epidemic, essa letra E, ela tem som de vogal mesmo. Então, ó, an epidemic of a terrible disease, uma epidemia de uma doença terrível. Bubonic plague, a peste bubônica. Killed over 70,000 people just in London. Então, matou ali 70 mil pessoas somente em London. Então, aqui ficou letra B de Brasil. Letra B de Brasil. Isso aí, ó. Questão boa, né? Muito bom. Vendo aí que a galera tá participando, tá acertando mesmo. Né? Essa aqui, ó, a gente tem o seguinte. Deixa eu ver aqui a letra C e D. Ficou the e sun. Vou colocar aqui para ficar tudo junto. C, ele colocou artigo definido. D, ele colocou aqui o sun. Então, essa aqui foi da IDECAM, aspirante do Corpo de Bombeiros. Inclusive, né, ontem, dia 21 de abril, teve a prova da CBMERG oficial. A prova de inglês, quem também assistiu no meu viradão, né, um dia antes, no dia 20,
viu que caiu também tudo que eu falei, exceto que eu não abordei ali foi as conjunções, mas também conjunções tranquilas, que a gente sempre fala até mesmo para a ESA, só que a ESA ela não cobra conjunção, né? A ESA ela você vai ter, no caso, a conjunção para a leitura do texto, mas a aplicabilidade de conjunção, como apareceu no CBMERG, como aparece na EA, como aparece também no EA, SPSEX também, né? Dessa forma, como essas bancas cobram, não, mas você precisa saber, sim, para facilitar a sua leitura do texto, né? Então, a conjunção ela é importantíssima. Aí a gente entende aqui que é uma conversa entre dois políticos, brasileiros, inclusive, né? Que um fala para o outro assim, ó. My son grew up and became honest and decent man. What did I do wrong? Né? Estão falando ali o que eu fiz de errado. Né? Então já resume ali, né? E aqui ele marca, né? My dear congressman, né? Que já marca de fato que está falando do político, né? O congressista. Então, o que acontece? Ele está falando assim, ó. Ele está falando assim: My son grew up. Meu filho cresceu e se tornou um homem honesto. Então, esse honest, a letra H, ela é uma silent letter. Então, não tem som. Então, aqui você vai aplicar o N. An honest man. Então, ficou letra B de Brasil aqui. Ok? Na prova do CBMERG, qual a conjunção que caiu? Caiu aquela lá do contraste, que foi o however, que, pô, bem tranquila, né? Que você, o Sargento Ferreira, estudou comigo ano passado, tenho certeza. Tava mel. E caiu o moreover, que é de adição, também muito fácil. E o bizu até que eu deixo, que é o more, inclusive, né? Ó, moreover tem o more de mais. Então, a conjunção aditiva significa além disso. O furthermore também, né? Ó, tem o more, também indica que é mais, conjunção aditiva. In addition, ó, tem o addition, significa que é a conjunção aditiva, além disso também. Então, ó, 3 que você consegue já memorizar tranquilamente e levar para a prova, né? Só que aí no caso da ESA, você só vai encontrar ela na narrativa textual. Não tem a previsão no edital para cobrar em cima dessas conjunções, por exemplo, o however é a conjunção de quê? Aí tá lá, contraste. Não, a ESA não tem no edital, né, previsão para cobrar dessa forma. Mas é importante no texto, né, saber a função de cada conjunção, né? Isso facilita também a sua leitura de texto na hora da prova, né? Então aqui você tem, ó, da SFSEX. Ó, choose the alternative that best completes the sentence below. Então você vai escolher a alternativa que melhor completa a frase abaixo. Então você tem, ó, Lucy rented. Ó, a Lucy alugou, ó, yellow car. Esse yellow, tá vendo que ele está começando com o Y, que é uma consoante, tá? Embora até pareça que tem som de vogal, mas o som dela é esse mesmo. Então é consoante, né? Consoante sonora. Então nesse caso, ó, você vai usar o artigo indefinido a. Então, ó, a yellow car. Então você já elimina a letra B de Brasil e elimina a letra C também. Alugou um carro, ó, about, hour ago. Então, esse about é em torno de, hour ago, né, uma hora atrás. Tá? Então, aqui agora o som está na vogal. Essa letra H aqui é uma silent letter, ok? Então, aqui você tem o artigo indefinido an hour ago, né, em torno de uma hora atrás. Então, já ficou o quê? Letra E, né? Já achamos a letra E. Então, eu tiro aqui. E essa também. And lended to. E emprestou o quê? Para os estudantes. Então, você tem o the.
the students. Emprestou aos estudantes, ok? O artigo definido também vai ser usado quando algo que você está falando, ele é conhecido de ambas as partes. Por exemplo, quando fala emprestou aos estudantes, é porque entende-se que são os estudantes dela, são os estudantes conhecidos também. Você tem aqui o artigo definido, a aplicação deles também, tá? Um outro bizu importante é o seguinte: quando você tem esse an hour, ó, uma hora atrás, essa uma hora é de fato uma hora mesmo, singular. Estou falando de uma hora apenas, só que é uma hora qualquer, ok? Em torno de uma hora, ou seja, como contagem de duração do período, né? Então, do tempo que ela alugou, né, até agora essa narrativa em que ela empresta o carro aos alunos, passou ali quase, né, ó, em torno de uma hora, tá? Então, esse about tem essa ideia de nearly, aproximadamente, ok? Almost, quase, né? Então, a gente tem essa ideia também aqui, tá? Qual é a próxima? A próxima é da SFSEX. Which alternative best completes the sentence below? Qual das alternativas melhor completa a frase abaixo? E aí, quando você tem aqui, ele falou, ó, asterisco, é porque significa que não tem artigo. É bem ali o perfil também da ESA, né? E olha que essa aqui é até antiga, né? Então, você percebe que quando você resolve questões antigas do quadro de oficial do Exército, você está resolvendo as futuras questões da ESA também. Olha o bizu, né? Então, aqui você tem o seguinte. Good book. Então, vou falar o quê? Vou falar sobre um bom livro, né? Estou começando a citar esse livro aqui agora. Não sei que livro é. Então, vou falar um bom livro. Um bom livro. Is é o quê? Best medicine. É o melhor remédio. Então, seria assim, ó. O melhor remédio. Então, quando você tem o superlativo, né, ó, best, então fica algo que ajuda também, né, ó, the best. Is the best medicine. Então, a e the, letra C, né? Então, já achou a letra C. For o quê? Para solidão, solitude. Tá bom? Então, esse finalzinho ness marca para você também em relação substantiva. É só você lembrar do exemplo, por exemplo, aqui, ó, happy, né, ó, feliz, tem uma relação adjetiva, tá? A happy woman, uma mulher feliz, e você tem aqui, ó, esse happiness. Happiness já indicando para você felicidade. Felicidade. Ok? Agora, quando que você teria... Eu posso usar o artigo na frente do substantivo? Posso. Mas aqui seria quando você vai descrever, por exemplo, a felicidade. Né? The happiness is, a felicidade é tal coisa, ok? Então, aqui ele só colocou aqui, então, a preposição, né? A melhor medicina para a solidão. Ok? E aí também, outra coisa, ele também aqui traz esse longness, vai ser um substantivo incontável também. E aí, quando é substantivo incontável, você não vai usar, não vai colocar ele no plural e nem vai usar também artigo indefinido, né? Ou até mesmo o the, como é que você vai definir uma coisa, né? Também que, no caso, nessa ideia, né, de estar ali como objeto da oração, né? Ele fala da solitude, assim, de modo geral,
né, uma coisa não definida e tal, né, então, por isso que não tem essa marcação, por exemplo, aqui do artigo definido, ok? Questão 8 também é bem bisurada, ó. Questão 8, você tem o seguinte, ó. Which is the correct option to complete the text below? Qual é a opção correta que completa o texto abaixo? Então você vai ter o seguinte. Ele começa falando last month, ó, mês passado. Mês passado. Então começou a narrativa com essa expressão não sabemos mês passado que ele está falando qual é o mês passado. Então ele está falando, né, de um mês passado qualquer. Então nesse caso aqui, ó, a gente vai tirar o artigo de definição, o artigo definido. Aí você vai ter, ó, I spent 4 days in. Passei 4 dias em Angra. Ó, Angra, aqui é nome próprio. Ok? Então, nome próprio, você não vai usar artigo definido na frente. E aí tem que tomar cuidado, por quê? Porque na língua portuguesa, nós costumamos colocar artigo definido, né, na frente. Por exemplo, o Peter é meu amigo. Só que em inglês não, você vai começar falando Peter. Peter is my friend. Ok? Então tem que ter o cuidado também para esse detalhe. Então por isso que a segunda lacuna também não vai ter artigo. Então já tira a letra A. E aí, na terceira, ele fala with cousin. Então vai falar o quê? Passou então 4 dias em Angra com um primo, né, do Paraná. Então aqui, ó, não definido, né? Um dentre vários, a gente não sabe quem é esse primo aí, do Paraná. Her father is. Então ficou, peraí, aqui ficou sem artigo, vamos colocar aqui para não confundir, né? Depois aqui sem artigo. Porque ó, Paraná também é nome próprio, né? Já achou a letra C. Her father is an uncle of mine. É um tio meu. Who moved to, que mudou para o sul. O sul. Então, south, the north. Aí você tem o the. Né, mudou para o sul 2 anos atrás. Então, realmente ficou letra C de acertei isso aí, galera, acertando. Vamos seguir para 9. 9 foi da EA. É um texto que fala do Rio de Janeiro, né? For seized control of this city's most notorious Islam on Sunday. Ele está falando sobre uma operação militar, né? Em uma favela. Onde a gente vai preencher vai ser realmente dentro desse parágrafo aqui. Complete the text with the correct article. Vai completar o texto com o artigo correto. Primeiro você vai ter, então, ó, o que eu falei até na questão anterior, né? Ó, government. Ó, for the past 2 years, né, então, para os 2 anos passados, o governo, então aqui vai ser o artigo definido, the government. Elimina a letra D aqui. Has carried out ambitious campaign. Ó, tem realizado ou realizou, né, uma campanha ambiciosa para pacificar. O que você tem aqui agora, ó, most violent slums. Ou seja, pacificar as favelas mais violentas. The most violent. Então, um artigo definido. Não é isso? Fiz certo? Pulei alguma, não?
Pulei a 2, pô. Tô fazendo logo a 3, né? Aqui é A, então, ó. Ambitious Campaign to... Ah, tá. Buguei aqui agora, hein? Não, esse aqui mesmo. O D aqui também é. Então aqui é o N. Unambitious. Unambitious Campaign. O governo realizou uma campanha ambiciosa. É isso mesmo. Então, letra A que deu aqui. Uma campanha ambiciosa para pacificar the most violent. Então ficou letra A. Por quê? Vocês marcaram qual? Vacilo meu? Na terceira? Na terceira. O superlativo na segunda. Foi mesmo, né? Eu pulei ali a segunda. Por isso que eu tava caçando aqui na alternativa, eu falei, não tá batendo? Depois que eu percebi que eu tinha pulado uma aqui. Agora tá certo. Ficou letra A mesmo nessa aqui. Ó, 10 agora, que é a última aqui para finalizar, pra gente finalizar esse assunto, né? Tu tinha pulado também? Por isso que a gente tem que ir fazendo, já tem que ir marcando, né? Já tem que ir riscando o que não vai caber, né? Para evitar esse tipo de coisa até mesmo na hora da prova, né? Questão 10, ó. What is the correct option to complete the text below? Qual é a opção correta para completar o texto abaixo? The current smartphone market. O mercado atual do smartphone. It's, aí você tem brand new year. Então ele vai falar que é um ano novo, um ano novíssimo. Novamente, ó, tá começando a narrativa. Que ano novo é esse que ele tá falando? A gente não sabe. Então aqui é artigo indefinido, ó. It's a brand new year. It's a brand new year. Então elimina a letra B e elimina a letra E. Elimina a letra D também, né? And already there have been new smartphones. Ó, você percebe o seguinte, ó. Até mesmo nas duas, beleza, ele deixou aqui sem artigo, né? Esses novos smartphones, eles não estão definidos para gente. Mas eu não posso usar também um artigo indefinido, por quê? Porque o meu substantivo, ó, está no plural. E lembra que o artigo indefinido, ó, a e an significam um ou uma. Ou seja, sempre concordando com o substantivo no singular. Só que aqui, né, a questão não trouxe nada para induzir você a erro nesse tipo, né? Porque a segunda lacuna ficou para a gente, ó, sem artigo nas duas aqui. Aí a terceira lacuna ele fala New smartphones released onto the market. Novos smartphones lançados no mercado. Upgrading from your current device. Atualizando, então, dos seus aparelhos atuais. Né? Can be exciting time. Aí fala que pode ser um tempo empolgante, um tempo qualquer, né? Então aqui não pode ser artigo definido, porque a gente também não sabe exatamente, né? Então a gente tem sobrou para a gente mesmo o artigo indefinido. Então ficou letra C. Aí ele fala but it can also be a little. Mas pode ser o quê que ele fala? Pode ser um pouco confuso with all of, com todas as opções disponíveis. As opções disponíveis. Ok? Então, letra C mesmo que ficou aqui.
Parece aquela da ESA de 2021 de tables. Exatamente, né? Exatamente. E esse bizu que eu falei em relação ao artigo indefinido, dele estar sempre no singular, eu falei justamente antes da prova da ESA. Antes da ESA cobrar, essa aí do tables, foi até a primeira vez que a ESA cobrou o artigo indefinido. Ok? E aí, ó, e se eu não me engano, essa do tables, essa lacuna que estava tables, eu acho que foi até a primeira. Aí você aplicando esse bizu que eu te falei, do artigo indefinido, concordar somente com o singular, você eliminava 3 alternativas. Depois você pega a prova lá e faz essa análise para você ver. Aí você eliminando 3 alternativas, ficando apenas com 2, aí a segunda lacuna ficou uma coisa assim, muito óbvia também para você marcar. Então, ó, foi uma questão também que bastava apenas você aplicar esse bizu do artigo indefinido somente para substantivo no singular. Pronto, já matava a questão ali também, ok? E eu havia falado isso para vocês também antes da prova. Né? Então, eu achava, mesmo assim, eu achava ainda que a ESA não iria colocar, de repente, já de cara, na primeira lacuna, o artigo indefinido ali com o substantivo no plural. Eu achava que ia deixar mais para frente para você analisar melhor as outras. Mas aí acabou até que a ESA me surpreendeu quando ela já colocou de cara para você aplicar esse bizu e você praticamente já matava a questão, né? Porque você já começava eliminando 3 alternativas, então ficou uma coisa ali bem tranquila, né? Achei que ficou uma coisa tranquila aí para vocês, não é verdade? Então, ó, aí a gente então finaliza essa aula de artigos, né? E aí eu te encontro na próxima aula. Você volta para o módulo de teoria para continuar ali papeando na teoria, né? E sempre fazendo esse bizu que eu te falei, né? Assiste a teoria primeiro, depois vai ao módulo abaixo, que é o módulo de questões, né? Então sempre intercalando assim para você treinar logo após, né? Aprender ali a teoria, já vai logo para a questão, ok? E aí, uma vez que você foi para a questão, é questão direto até o dia da prova, beleza? Tamo junto até o dia da prova, hein?